noite a todos novamente. Aqueles que eu ainda não dei boa noite, né? Sejam todos bem-vindos à Casa de Maria de Nazaré. Nós vamos dar continuidade ao nosso curso intermediário de apometria, que nós resolvemos dar uma mudada no seu nome, chamando-o de curso de doutrinação. Por quê? Porque essas técnicas de doutrinação podem ser utilizadas não só dentro de um trabalho de apometria. Aqui dentro da Casa de Maria de Nazaré, por exemplo, nós utilizamos assim, exaustivamente essas técnicas apresentadas no curso dentro do trabalho de Umbanda. Para vocês verem, eu conheço pastor que utiliza a técnica apométrica. Estava até falando dele agora, pastor Jesus. Né? Então, é importante as pessoas entenderem que essas técnicas não são apenas para a apometria, são para a vida de todos vocês. Certinho? Aqui está a nona aula, gente. Mas, na verdade, eu quis voltar lá no curso básico, porque esse aqui é o slide do curso básico, com o conteúdo da nona aula do curso básico de apometria. Tá certo? As técnicas apométricas. Essa é a primeira parte, a nona aula. As técnicas apométricas, elas começam com a primeira técnica, que se chama desdobramento. O trabalho de apometria inteiro, e hoje nós já estamos verificando que também os outros trabalhos espirituais, como por exemplo de Umbanda, eles também se baseiam no desdobramento. Ah, mas é em todos os desdobramentos? Não. Hoje nós trabalhamos com a expansão de consciência. Outro dia uma menina me perguntou a diferença entre o desdobramento psíquico e o desdobramento de corpos. É essa a grande diferença. Porque dentro do trabalho de Umbanda, nós não fazemos o desdobramento de corpos. Fazemos, às vezes, do consulente que está recebendo um tratamento ali, desdobramos os corpos dele. Mas o corpo de trabalhadores da casa não faz o desdobramento de corpos. Por quê? Porque o desdobramento de corpos é aquele em que o veículo imediatamente inferior, o corpo físico mais denso, entra em latência, dorme, para que os outros veículos da manifestação possam se desdobrar. E, inclusive, o normal é o duplo etéreo não se afastar do corpo físico. Por quê? Porque ele é a bateria que mantém o corpo físico funcionando. Então, ele não se desloca a longas distâncias. Ele fica perto do corpo físico, praticamente reacoplado. O que viaja na famosa viagem astral é o restante do agregado, que são os outros corpos. Os outros corpos, a partir do corpo astral, é que vai fazer o processo de desdobramento, certo? Então esse é o desdobramento de corpos, é aquele que nós fazemos todas as noites quando nós dormimos. Nosso espírito se desdobra e vai fazer a sua viagem astral. Então essa técnica de desdobramento, chamada desdobramento de corpos, é muito utilizado pelos trabalhadores que trabalham nos resgates umbralinos durante o sono. É aquela situação em que os trabalhadores geralmente dormem e quando acordam mais cansados do que quando foram dormir. Passaram a noite inteira trabalhando no plano espiritual. Mas é só para trabalhar que a gente se desdobra? Infelizmente não. Porque o nosso espírito, ele vai para locais com os quais ele tem afinidade. Então, se o nosso espírito tem afinidade com guerra, ele vai para locais onde há guerra. Se ele tem afinidade com sexualidade exacerbada, ele vai para locais onde a sexualidade exacerbada é constante. Por exemplo, vai para prostíbulos, para meretrícios e coisas desse tipo, né? E tem os espíritos que já são mais evoluídos e que buscam escolas no plano espiritual para estudar, buscam hospitais para doar, para fazer caridade, auxiliar. Eles buscam colônias espirituais,
onde eles vão prestar algum tipo de ajuda, ou fazem parte de equipes socorristas, das mais diversas linhas de socorro. Esses espíritos, eles se deslocam e vão fazer a ajuda nesses locais. Esse é o desdobramento de corpos. O desdobramento psíquico é aquela situação em que a sua mente se expande. É o deslocamento mental do médium, em que ele consegue, a partir do seu desdobramento psíquico, da sua expansão de consciência, ele consegue estar lúcido, consciente, mas viajar psiquicamente no tempo e no espaço. Então ele pode se deslocar, por exemplo, ir na casa do consulente, mentalmente na casa do consulente, e dar detalhes do que está acontecendo ali naquele ambiente. E ele não faz isso dormindo, ele faz isso completamente consciente. Essa é a grande diferença da expansão de consciência, que é o desdobramento psíquico. É que o médium continua desperto, ele não dorme. Então ele vai trazendo as informações do que ele está vivenciando lá naquele local onde ele foi. E como eu disse, ele pode se deslocar no tempo e no espaço. Então ele pode ir para o passado e ver uma situação que aconteceu, por exemplo, no Egito há 5.000 anos atrás. E ele também pode viajar no tempo, ir para o futuro e ver lá no futuro, bem no padrão assim, Doutor Estranho, possibilidades. A probabilidade de acontecimentos em linhas temporais diferenciadas de determinadas coisas que podem vir a acontecer. Eu sempre falo que o futuro, ele é um leque aberto. Esse leque se abre aqui na frente e eu estou aqui na pontinha dele. Cada decisão que eu tomar aqui vai me levar para um lugar nesse leque. Então o futuro é um conjunto de possibilidades. E nós podemos vislumbrar essas possibilidades através do desdobramento psíquico. E inclusive é muito comum a gente fazer essa progressão no tempo para ver a consequência dos atos de determinados irmãos que estão sendo doutrinados dentro do trabalho de apometria. Porque você pode pegar um espírito e dar um salto quântico com ele e mostrar para ele lá no futuro a consequência dos seus atos. E o que é mais interessante é que como você pega ele e dá um salto quântico com ele, leva ele para lá, ele tem as sensações de tudo aquilo que está acontecendo lá na frente. Porque quando a gente abre, igual eu vi muito em trabalhos kardecistas, uma tela na frente da entidade e vai mostrar para a entidade, vamos dizer, o resultado das suas ações. Olha, o que vai acontecer com você lá no futuro se você não mudar o seu comportamento? Ele está só vendo o que vai acontecer. É como se estivesse assistindo um filme. É como se a gente estivesse aí assistindo um filme de Bang Bang, em que todo mundo morre no filme, mas eu não sinto nada. Agora, me pega e me põe dentro desse filme, para eu sentir o que é levar um tiro. Aí a conversa é outra. Então, o desdobramento psíquico se trata da expansão da consciência. E como que se faz esse desdobramento? Como que é o comando para fazer o desdobramento de alguém ou da equipe que trabalha na casa? Todos os nossos trabalhos, tanto aqui dentro da Casa Maria de Nazaré, quanto aqueles que nós realizamos lá fora, toda a abertura nós damos o comando, abrindo a frequência mental e espiritual de cada um dos trabalhadores do nosso grupo em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós demos o comando
para que já se inicie ali o trabalho de expansão de consciência dos membros. Tanto que vocês podem observar, e aqueles que já participaram na arte cura e também em outros trabalhos da casa, já perceberam que os médiuns começam a ter sensações mesmo antes do consulente chegar na mesa. Às vezes a gente pede uma pessoa da mesa para vir buscar o consulente, aí a Carla já vira e fala: nossa, senti uma dor de cabeça aqui. A Viviane também é artista para isso. Já como ela já está com a sua consciência expandida, ela já começa a captar o que está acontecendo. Muitas vezes elas falam comigo: daí eu estou sentindo uma coisa aqui, mas não é minha. Então eu acho que tem a ver com o próximo tratamento. Vamos ver. A hora que chega o consulente, que eu bato o olho na ficha, batata. Ah, Odair, eu estou sentindo uma dor nas costas aqui muito forte. O que será que é? Será que é alguma coisa que foi implantada aqui em mim? Ah, não. Vamos esperar porque o próximo consulente está vindo. A hora que chega o próximo consulente, hérnia de disco lombar. Aí, cara, aí, ó, por que você estava sentindo a dor? É fatal. Então, todo início de trabalho, nós damos o comando para o desdobramento da equipe, o desdobramento psíquico da equipe. E aí, quando o consulente chega na mesa, aí nós damos um novo comando para que essa equipe, que já está desdobrada psiquicamente, se concentre no foco, que é o tratamento do consulente. Então é hora de nós abrirmos a frequência mental e espiritual do consulente ali presente. Então eu dou o comando, abrindo a frequência mental e espiritual do fulano de tal em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para que a equipe tenha o foco voltado, porque a mente está expandida. Então eu estou parecendo um para-raio ali, eu estou pegando tudo que está vindo. Está colando tudo aqui em mim. Eu preciso ter foco. Então, o dirigente da mesa vai me dar um foco. Vai dar um foco para o meu desdobramento, para a minha mente se concentrar. Aí é através desse comando. Aí muita gente pergunta: olha, Odair, mas o tratamento de apometria não é para tratar o físico, o mental e o espiritual? Por que você só dá o comando para a abertura do mental e do espiritual? Por que você não dá a abertura do comando para a abertura do físico? Porque esse comando não sou eu quem dá, é o consulente que dá com a sua presença. Ele estando ali fisicamente, ele já está dando a ordem para que nós possamos entrar em seu campo energético. Ele já é aquela autorização tácita, né? Porque se ele buscou o grupo, gente, é porque ele está pedindo ajuda, ele quer ajuda. Então, fisicamente, ele já se colocou ali, então nós podemos abrir a frequência dele, abrindo apenas mental e espiritual. Físico, ele já está ali. Por isso que nós somos muito, mas muito criteriosos com relação aos tratamentos à distância. A gente tem que ter certeza absolutíssima de que o consulente que está sendo tratado à distância, ele quer receber aquele tratamento. Porque muitas vezes as pessoas querem ajudar as outras pessoas que não querem essa ajuda. Igual já aconteceu várias vezes de a pessoa pedir tratamento. Ah, Odair, eu tenho uma sobrinha que mora lá em Paraguaçu e ela está com um problema sério lá e eu queria ver se tinha como a gente abrir a frequência dela. Aí, olha, não tem como sua sobrinha vir aqui não. Ah, não tem jeito não, porque ela está passando por uns problemas lá também financeiro e não tem como ela vir aqui não. Ah, ótimo. Não, então tá bom. Faz o seguinte, pega o meu telefone, passa para ela e fala para ela me ligar. Porque aí eu vou conversar com ela. Ah, Odair, mas aí fica complicado. Não é porque é complicado. Não, mas é porque assim,
é que, não, pode falar, qual é o problema? Não é porque ela assim tem resistência a esse tipo de tratamento. Então, acabou a conversa, ela tem resistência, não vamos fazer o tratamento dela. Vamos respeitar o livre-arbítrio da pessoa, ela não quer. Igual teve um dia um rapaz, que ele inclusive ficou até meio nervoso comigo, porque ele queria que eu abrisse a frequência mental e espiritual da sobrinha dele. Aí eu fui e perguntei para ele, ela permite? Ah, Odair, é porque é o seguinte, é que ela tem assim uma certa resistência porque ela é evangélica. Acabou aqui a nossa conversa. Não, mas ela precisa, não. Eu não vou abrir a frequência de alguém que não quer que eu abra. Não vou. E ponto final. E ele ficou até meio emburrado comigo por causa disso. Então, quando a gente dá o comando, a gente dá o comando para a abertura da frequência mental e espiritual. Quando o consulente está longe, aí nós podemos dar a abertura física, mental e espiritual. E inclusive, eu adoro fazer uma técnica muito interessante. Quando a pessoa está à distância, muitas vezes não tem como a gente ter certeza absoluta de que ela está fazendo aquilo ali realmente porque quer. Porque já aconteceu de gente vir e falar assim, não, eu vim porque minha esposa fica me enchendo o saco. Se eu não vier, ela fica apoiando, porque ela fala que eu tenho que vir, porque eu tenho que fazer tratamento. Então eu vim para evitar a encheção de saco dela. Já teve gente que falou assim pra gente. Então a gente dá o comando da seguinte forma: de acordo com o que for permitido, de acordo com o que for possível, sem interferir na carga kármica, sem interferir no livre-arbítrio, pedimos permissão à espiritualidade para abrir a frequência mental, física e espiritual de fulano de tal, e abre a frequência da pessoa. Ou seja, se a espiritualidade superior vê que não é possível fazer aquele tratamento, não vai haver manifestação. Se a espiritualidade superior vê que não é possível fazer aquele tratamento, não haverá manifestação. Se a espiritualidade vê que aquela pessoa não quer, ou seja, está interferindo no livre-arbítrio daquela pessoa, não haverá manifestação. É assim que acontece. Então nós damos o comando dessa forma. Alguém tem alguma dúvida sobre o desdobramento, sobre a técnica? Eu tenho dúvida na questão do comando. Porque muitas vezes eu já vi um consulente que parecia que ele estava com receio, mesmo ele querendo um tratamento. Isso me interfere na hora de dar o comando para a abertura da frequência? Essa abertura da frequência eu tenho dúvida. Às vezes tem gente que em casa pode tentar fazer essa abertura com um comando e a outra permitir. Como é que se dá esse processo da abertura de frequência? Tem que ter algum espírito para auxiliar isso, um espírito, eu falo espírito, com conhecimento sobre a técnica ou não? Basta um comando? Não. Aí é algo muito importante que você se ouça. Não se abre a frequência de ninguém em casa. Você não pode. Nossa, minha irmã, vem cá, eu acabei de aprender uma técnica lá no Grupo Maria de Nazaré, vem cá que eu vou abrir sua frequência. De jeito nenhum. De jeito nenhum, você não pode fazer isso. Por quê? Porque o Grupo Maria de Nazaré, nós fazemos todo o início de trabalho, nós fazemos o ancoramento de toda a egrégora energética ligada à casa. Nós ancoramos, nós criamos os campos de força, nós criamos os campos de energização, nós criamos toda a egrégora de proteção, colocamos vento solar, criamos pirâmide, criamos vórtice, criamos um monte de coisa, barreiras de proteção, evocamos toda a egrégora que trabalha na casa, São Miguel Arcanjo, Doutor Bezerra de Menezes, Guardião da Meia-Noite,
Guardião Capa Preta, a nossa Mãe Maria, o próprio Jesus, evocamos toda a egrégora de proteção, fazemos o ancoramento de toda a egrégora energética ligada aos 7 raios, fazemos a conexão com toda a energia dos 9 orixás tronados regentes que trabalham com a energia da casa, fazemos o ancoramento dos 10 comandos estelares que trabalham conosco. Aqui, a gente abre a frequência, seja de quem quer que for, para poder abrir a frequência, nós estamos protegidos. Agora, você não abre a frequência de uma pessoa lá na sua casa nunca, de jeito nenhum. Não, eu sei que precisa de uma estrutura. Eu estou perguntando se isso é possível. Se é possível, infelizmente é. Porque de repente tem uma pessoa que aprendeu O e que duro é aplica isso. isso numa cobaia. O duro é isso. O pior que abre. O pior é que abre. E o que é mais difícil, a gente vê muito terapeuta fazendo apometria de consultório e ele não tem conhecimento para firmar a sua egrégora, para fazer o ancoramento, fazer o aterramento energético para poder fazer aquele trabalho ali. Aí a gente vê terapeuta surtando, a gente vê terapeuta passando por dificuldade, terapeuta com câncer, terapeuta com um monte de problema aí. Nossa, uma pessoa tão boa, ajuda tanta gente, só que está fazendo um negócio sem conhecimento, sem realmente utilizar a coisa da forma certa, da forma correta. Realmente, tem gente que vai aprender essa técnica aqui comigo aqui, vai correr em casa e vai catar seu cachorro e vai abrir a frequência do cachorro lá. Não, deixa eu ver o que meu cachorro foi na última encarnação. Infelizmente tem. Vou ver qual foi a raça do meu cachorro na última encarnação. Se ele foi um carneiro, se ele foi um mosquito, deixa eu ver o que foi. O Zé pediu para eu chegar em casa, colocar uma toalha branca, um copo d'água e pintar, né? Eu nunca fiz, eu não tenho coragem, eu tenho medo. É importante. Ele mandou eu fazer, eu não tenho coragem. Aí a senhora tem que ir lá e fazer toda a firmeza, tem que ancorar toda a energia de toda a proteção da senhora, os seus protetores, os seus orientadores, os seus amparadores, os seus guias, os seus mestres, para poder fazer um trabalho desse. Não é só chegar lá, botar um copinho d'água, catar o pano e começar a desenhar, Ele não não. falou nada disso pra mim, é que eu nunca tive coragem de fazer. Oi? Falei demais. Tá certo. Mais alguém? Daí, o que diferencia o desdobramento da mediunidade de evidência? O desdobramento da mediunidade de evidência, por quê? Diferente? Qual que é a diferença? Tem diferença sim. Na vidência, você só vê o que está acontecendo, mas você não interage. Você não consegue interagir. Agora, dentro do desdobramento psíquico, você consegue interagir e a vidência, você só vê o que está na sua frente. Já no desdobramento psíquico, você viaja no tempo e no espaço. Então, o vidente, ele se concentra ali naquela hora, porque existe a diferença entre o clarividente e o vidente. O clarividente é aquele que vê o tempo inteiro, independente de estar concentrado, de estar dentro de um centro, de estar na rua, na igreja, na sinagoga, ele está vendo o tempo inteiro. Já o vidente é aquele que precisa ter foco, ele tem que se focar naquela situação ali, para ele acessar. E ele vai acessar aquilo naquele momento ali. O vidente não vai conseguir ver o que aconteceu lá atrás, ele não vai conseguir ver o que aconteceu lá na frente, ele não vai conseguir. Ele está vendo o que está acontecendo. Só isso. Agora, já o desdobramento psíquico, você literalmente interage com a situação. Você vai literalmente interagir com a situação. Tanto que dentro do desdobramento psíquico, quando o captador faz a captação psíquica, ele sente literalmente tudo o que o espírito ou a personalidade, aquele ente, aquela entidade está sentindo. Ele consegue perceber o que ela está pensando, ele consegue perceber o que ela está sentindo, ele consegue perceber tudo que está ao redor dela ali. Já o vidente não, o vidente só vê. Ele vai ver a situação. Aí, interagir, como por exemplo,
Eu estou vendo que tem um obsessor aqui obsediando a Neuza. Eu quero interagir com esse obsessor. Eu vou utilizar as técnicas de doutrinação para doutrinar esse obsessor. Certo? Então é muito importante essa questão aí, igual a gente estava falando. Pessoa não brincar de doutrinador, não brincar de médium lá na sua casa, onde quer que seja. Eu sempre dou orientação para vocês aprenderem a utilizar essas técnicas em caso de necessidade. Se de repente, por exemplo, você está lá na sua casa e a sua irmã incorpora. Aí, como você vai fazer? Vai chamar o pastor? Vai chamar o padre? Vai ligar para o Odair 2 horas da manhã, pedindo ele para poder ir lá na sua casa acudir sua irmã? Não! Você conhece as técnicas de doutrinação. Você vai utilizá-las. Agora chegar lá e falar, maninha, vamos brincar de apometria? Jamais, jamais. E infelizmente tem muita gente que faz. Aí um dia viraram para mim e falaram assim, Odair, eu acho muito perigoso isso que você faz. Você ensinar a apometria para teu sobrinho. Porque a apometria, se ela for utilizada de forma errada, ela é magia negra. Eu falei, não, realmente. Na verdade, a apometria é conhecimento sobre magia. Magia é magia. O que diferencia a magia branca da magia negra é a intenção que você está utilizando o conhecimento sobre energia. Igual, magia significa manipular energia. Manipulação da energia. Magia. Só isso. Então, eu manipulo a energia para o bem, mago branco. Eu manipulo a energia para o mal, mago negro. Simples assim. Aí a pessoa foi, pois é muito perigoso, porque aí as pessoas saem fazendo a torta direita e de repente a pessoa vai fazer isso aí para poder fazer coisas erradas. Aí eu falei assim, então quer dizer que dessa forma o dono da ferragista não pode vender faca. Porque a faca que alguém vai lá na ferragista para comprar uma faca para cortar um pão, chega lá e fala para o ferragista, vim aqui comprar uma faca para comprar um pão, para cortar pão. Aí ele pega essa faca, vai no barzinho da esquina e mata um lá. A culpa é do ferragista? Não. Então não me sinto culpado se alguém for fazer a utilização das técnicas que eu ensino de forma errada. Aí é karma dele, aí é problema dele. Igual outro dia um tatuador perguntou para a Mônica de Medeiros se ela considerava errada a profissão dele, por ser tatuador. Ela falou, não, sua profissão é uma profissão como outra qualquer. Agora, a pessoa pede para você, se ela pedir você para desenhar uma caveira, problema dela. Você é um trabalhador, está ali trabalhando, problema dela. Agora, você, como tatuador e conhecedor, você pode orientar as pessoas. Olha, não tatua caveira não, que caveira vai trazer uma energia ruim. Não, rapaz, eu não estou aqui para poder discutir com você não, eu quero que você desenhe a caveira e pronto. Beleza, vou fazer a caveira em você. A pessoa assumiu o compromisso. Então, da mesma forma, eu me vejo ensinando as técnicas apométricas. Você vai utilizá-las de acordo com o seu livre-arbítrio. Eu sempre oriento as pessoas para que jamais abra a frequência de quem quer que seja, que é fora de um trabalho ancorado, com a proteção da espiritualidade, preparado energeticamente. Aqueles que já foram nos trabalhos que nós fazemos externos, os trabalhos em loco que nós fazemos, já viram como que é a preparação quando a gente vai para poder fazer um trabalho desses lá. Firma a vela em tudo quanto é lugar, faz oração, derruma, prepara tudo, faz uma oração de abertura, evoca toda a egrégora da casa aqui para poder se dirigir para aquele local, para poder fazer a abertura lá. Então isso é muito importante, gente. Não é porque a Cida aprendeu as técnicas apométricas aqui, que ela vai chegar lá na casa dela e vai correr e vai fazer a utilização dessas técnicas à torta direita, de forma alguma. Mas se por acaso ela chegar lá na casa dela e o gato dela estiver incorporado, aí ela vai lá doutrinar o gato dela. Beleza, sem nenhum
Mas ela, vem cá, gatinho, deixa eu abrir sua frequência aqui. De forma alguma. Tá? Não pode. Isso aí, se você estiver na rua e perceber uma pessoa incorporada, se você estiver no trabalho, se você estiver dentro de uma igreja, eu já contei para vocês aqui um caso que eu achei absurdo. Uma pessoa entrou incorporada na igreja, a hora que chegou lá na frente, a pessoa que estava dirigindo o trabalho simplesmente virou e falou assim: aqui não é lugar para você, pode sair daqui. A mulher levantou, só deu uma puxada assim e saiu da igreja, incorporada. Falei, se agora esse espírito pega essa mulher e joga ela na frente do ônibus? Então, é muito importante que nós saibamos utilizar as técnicas para evitar que esse tipo de coisa aconteça. Essa semana veiculou aí nas redes sociais aquele vídeo do polícia lá fazendo uma sessão de exorcismo. Quem é que viu? A PPM aqui de Goiás. Estava lá 2 polícias segurando o cara e um outro com a mão na cabeça dele orando, sai em nome de Jesus. E aí eu fui e falei assim, ele tinha que, em vez de ele estar lá, sai em nome de Jesus, ele tinha que estar doutrinando aquele espírito, perguntando por que você está fazendo isso, que é utilizar as técnicas de contenção para evitar que os outros 2 tivessem que ficar lá agarrados com ele, segurando ele, ia lá utilizar as técnicas de contenção para poder conter aquele espírito e ia doutrinar ele. Diva te falou no caso, semana passada, ela fez na rua. Não. Mulher lá fez uma fase lá na rua lá e lutou assim, porque ela percebeu que era uma corporação, e de uma assim ela entrou lá assim, baixo, e ela conseguiu fazer tudo lá, dava por baixo, falando, Pronto, resolveu o problema. ela para você ver, o povo aglomerou. Exatamente. Então a gente pode auxiliar até na rua. Tá certo? Mais alguma dúvida sobre o desdobramento? Para que nós possamos passar para a segunda técnica. Todo mundo doutorado em desdobramento aí? Então tá certo. Lembra, não vai desdobrar seu gato. Então nós vamos passar para a segunda técnica, o acoplamento do espírito desdobrado. O que acontece? Muitas vezes, dentro de um trabalho, nós abrimos a frequência de um consulente e aquele médium de captação, ele está tendo sensações, ele está tendo visões, ele está tendo todo tipo de manifestação ali, mas não acoplou, não encaixou psiquicamente as duas, vamos dizer, a união das mentes. Aí o que acontece? Esse médium começa a me passar informações. Daí eu estou vendo a situação, mas não estou conseguindo entrar. O espírito está aqui, mas eu não estou conseguindo transmitir o que ele está falando. Está desacoplado. Então nós vamos dar o comando de acoplamento, para que haja a sintonização, o equilíbrio energético entre médium e entidade manifestante. Eu falo entidade manifestante porque aqui fala em espírito, mas pode ser uma personalidade, pode ser uma subpersonalidade, pode ser algum dos corpos do consulente, pode ser qualquer coisa desse tipo. Então a gente prefere falar o quê? A entidade comunicante. Então nós vamos dar o comando para ele se acoplar, se ajustar energeticamente ao campo vibratório do médium. Como a gente dá esse comando? Impõe-se a mão no chakra frontal do médium, impõe literalmente a mão e dá o comando, jogando uma luz azul índigo no chakra frontal da médium fulana, para que ela possa se equilibrar energeticamente, se sintonizar energeticamente com essa entidade comunicante. 1, 2, 3, para que haja um acoplamento. Ali, acoplou, aí o médium já vai começar a se manifestar. Vai começar a ter comportamentos de que está incorporado. Na verdade, a gente não utiliza esse termo dentro da apometria, incorporação, porque dá aquela
dá aquela impressão de que aquela entidade comunicante tomou o seu corpo, não é? Incorporou, tomou o seu corpo. Na verdade, não é isso que acontece. Há apenas uma conexão psíquica. E aí o que acontece? Essa conexão psíquica se manifesta no seu cérebro e o seu cérebro manda no resto do corpo. E aí as manifestações de mexer braço, perna, querer andar, querer sair correndo, espernear e tudo mais, são comandos recebidos pelo seu cérebro. Não é o espírito que está no seu pé que está chutando. Ele está conectado com o seu cérebro. E o seu cérebro está mandando chutar. Só isso. Então é importante a gente fazer esse acoplamento para que a doutrinação seja perfeita. E esse acoplamento, ele pode ser feito também quando o médium, depois do desdobramento, depois do trabalho feito, a gente vai fazer o reacoplamento dele para que os seus corpos se encaixem perfeitamente, se reacoplem dentro do seu agregado espiritual. Então nós vamos dar o comando, reacoplando a médium fulana, trazendo todos os seus corpos, trazendo todas as suas personalidades, realinhando todos os seus corpos, realinhando todos os seus chakras em 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, para reacoplar e realinhar o médium. Porque senão, se isso não acontecer, o médium vai sair daqui desdobrado e vai, por exemplo, já aconteceu aqui com uma pessoa que na época ela fazia tratamento com a gente aqui, ela saiu daqui desdobrada, porque afinal era uma consulente, né? A gente ainda não sabia do potencial mediúnico dela. Até então era apenas uma consulente. Ela recebeu o tratamento com a entidade dentro do trabalho de Umbanda e saiu, simplesmente foi embora, entrou no carro e foi embora. Ela jura que não se lembra como chegou em casa. Ela estava completamente desdobrada. Então é importante fazer o reacoplamento. É importante fazer o reacoplamento. Todo final de trabalho, os médiuns se reacoplarem. Nós aqui na Casa Maria de Nazaré fazemos esse reacoplamento coletivamente, né? A gente dá o comando, reacoplando todos os médiuns, fechando a frequência mental e espiritual de todos os membros da equipe. Então a gente dá o comando. Mas tem aquelas pessoas que ainda não estão habituadas ao comando de reacoplamento. Então nós vamos fazer o quê? Vamos pegar aquela pessoa que ainda não está habituada e vamos dar o comando de reacoplamento dela pessoalmente. Eu geralmente faço o quê? Coloco o dedo no chakra frontal, coloco a mão na contraparte posterior do chakra frontal da pessoa e dou o comando, reacoplando a minha irmãzinha fulana, trazendo todos os seus corpos, todas as suas personalidades, realinhando todos os seus chakras, realinhando todos os seus corpos em 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Quando eu falo 0, eu falo assim, ó, 0. É para poder dar um baque mesmo na pessoa, para ela se firmar. Aí depois, geralmente, nem sempre, a gente dá um sopro frio no chakra frontal da pessoa. Não sopra quente não, é frio mesmo. Chega, é o passe por sopro frio, né? Dá aquele, para poder, vamos dizer assim, esfriar o chakra. Porque ele estava rotacionando numa velocidade tão incrível que há necessidade de você dar o passe frio nele. Aí você dá o sopro e aí você pergunta à pessoa, tá bem? Tô. Ótimo, pronto. Agora, se essa pessoa ainda está em desenvolvimento dentro do seu mediunismo, do seu campo mediúnico, é importante que nós possamos fazer o que a gente chama de fechamento. A gente vai fechar os chakras responsáveis pelo desdobramento e pela comunicação, pela captação psíquica naquele médium ali. Lembrem-se, isso a gente faz somente naqueles que ainda estão em desenvolvimento.
Então a gente vai fechar com 3 cruzes o chakra frontal, vai fechar com 3 cruzes o chakra laríngeo, vai fechar com 3 cruzes o chakra cardíaco. Eu estou tocando aqui, gente, mas não é necessidade de tocar não, tá? Você pode fazer aqui, ó, sem tocar, viu? Principalmente quando quem está fazendo essa técnica é um homem e aquela pessoa que você está fechando é uma mulher. Então não toque, faz ali o fechamento, é tudo uma questão mental, tudo uma questão de comando mental. Então fecha os chakras e fecha o esplênico da pessoa também, porque o chakra esplênico é o responsável pelas sensações que a pessoa tem durante uma captação psíquica. Isso é muito importante ser feito naqueles médiuns que ainda estão em desenvolvimento, para que eles possam sair do trabalho e não correr o risco de repente, a hora que ele virar a esquina ali, um espírito encosta nele e ele começa a incorporar de novo. Então é importante fazer isso, certo? Essa é a técnica de acoplamento do espírito desdobrado do médium, que está reacoplando ao agregado físico dele, e também para o acoplamento da entidade comunicante. Então, a técnica que mais uma vez se desdobra em 2. O desdobramento se desdobrou em 2, psíquico e de corpos. A técnica de acoplamento também. Alguma dúvida sobre essa técnica, gente? Como fazer? Ótimo, então tá bom. Sinal de que o pessoal tá caxias aí para a hora que precisar, né? Dialimetria e eteriatria. Aqui são 2 técnicas diferenciadas. A dialimetria, ela está ligada diretamente a diagnóstico, literalmente. Diagnóstico e também a percepção do diâmetro da situação. É aquela situação assim de fazer a análise do quanto aquele mal está afetando aquela pessoa. A dialimetria, ela é dada com o comando para a expansão das moléculas da pessoa. É como se você colocasse dentro de um microscópio, você pegasse aquela pequena partículazinha ali e fosse expandindo ela para você ver todas as suas nuances. Então está ligada a diagnóstico por diâmetro, ou seja, você vai pegar aquela determinada parte e vai expandir aquela situação. Por exemplo, a pessoa está sentindo uma dor no braço. Aí você dá o comando para a expansão das moléculas, das células daquele braço ali, para que crie um campo de visão em que você consiga detectar o que está acontecendo ali. E isso acontece muito, mas muito mesmo, quando nós verificamos a presença de chips, né, Juliano? Então a gente expande aquela situação ali, de repente a pessoa vem e fala: daí, mas nossa, eu estou sentindo uma fisgada no ouvido, tá doendo muito o meu ouvido. Aí eu, com a minha, vamos dizer assim, com a minha visão física, eu vou olhar ali e não vou ver nada. Não, seu ouvido está normal, não tem nada aí. Mas quando eu dou o comando, e inclusive eu faço isso muito de forma mental, né? Expandindo as células da minha irmãzinha, do ouvido da minha irmãzinha, para que eu veja o que realmente está acontecendo ali. É como se aquele ouvido crescesse, para eu poder diagnosticar o que está acontecendo ali. Aí eu vou e vejo aquele chipzinho lá e falo: tem um chip implantado dentro do seu ouvido, um nanochip. Então há necessidade de se fazer a retirada. Então você pode utilizar a dialimetria para fazer essa expansão de moléculas, a expansão de células, do que quer que seja. Igual de repente você pode fazer a expansão, por exemplo, seu cachorro está doente, você pode dar o comando de dialimetria para poder você expandir o seu campo de visão para você diagnosticar o que está acontecendo com ele. Você pode fazer isso sim. Utilizar essa técnica para você conseguir um diagnóstico. Faz só dando estudos? Oi?
Você dá o comando, pode ser igual, por exemplo, quem não tem o costume de dar o comando mental, dá o comando verbal mesmo, expandindo as moléculas do pé da Neuza. Aí eu vou ver o pé da Neuza se expandindo, e aí eu vou ver todas as nuances do pé da Neuza. Eu vou ver os nervos, eu vou ver os vasos sanguíneos, eu vou ver o sistema ósseo, eu vou ver tudo aquilo ali. Aí eu vou virar para a Neuza e falar: Neuza, eu estou vendo que isso aí que está acontecendo no seu pé é porque um ligamento seu está lesionado. Ou então, Neuza, você está com uma peia magnética no seu pé. Tem que retirar. Então basta você dar o comando. Eu dou o comando mental. Mentalmente eu já dou o comando para abrir. Mas se você não tem essa segurança, dá o comando, pode dar o comando, expandindo as células do pé de fulano, para poder eu conseguir identificar o que está acontecendo com ele. 1, 2, 3. Aí você vira e fala assim: nossa, então quer dizer que com isso a sua evidência vai abrir? Não. Mas você pode receber a intuição do que está acontecendo ali. Porque se você não é vidente, você vai receber aquele flashzinho que eu chamo de vidência intuitiva. Vai dele, tá, como se fosse assim, o pé dela cresceu e apareceu o chipzinho que está lá na junção dos ossos do calcanhar. Ah, tem um chip ali. Aí você vai falar, tem um chip. E aí, para ter certeza, você vai fazer um escaneamento ali. Passa a mão por cima para poder analisar o campo energético do chip. É simples assim. Basta dar o comando para que a dialimetria aconteça. Então, dialimetria está ligada ao diâmetro, expansão do diâmetro para se fazer um diagnóstico. É como tirar um raio-x expandido, né, daquela região ali, para poder identificar a questão a ser tratada. Alguma dúvida? Então vamos passar para outra, que é a eteriatria. Eteriatria já vem do nome, etérico. Éter é o tratamento do corpo etérico. É o tratamento etérico daquela situação ali. E você pode utilizar a eteriatria para fazer as cirurgias espirituais, para fazer a reconstituição de órgãos. Você vai estar trabalhando os campos espirituais da pessoa para a reconstituição de um órgão, e aquele órgão vai ser drenado, vai ser passada aquela energia para o corpo físico, vindo a ter a restituição da saúde daquele órgão que foi lesionado. Então, a eteriatria já vem do nome, é o tratamento etérico daquela questão ali. Então, você vai tratar, através da eteriatria, qualquer questão que aquela pessoa tem. Uma ferida, por exemplo, que a pessoa tem e não consegue cicatrizar. Então, você vai dar o comando para tratar nos agregados espirituais, a partir do corpo etérico, do duplo etérico, aquela lesão ali. Porque você vai observar que se está no físico e está tentando fazer todo tipo de tratamento e não está conseguindo resultado, é porque a origem daquela lesão não é física. Ali é só o resultado, é só o efeito. A causa está além. Então você vai tratar a causa através da eteriatria. E você vai dar simplesmente o comando. E aí, dentro da eteriatria, você vai utilizar as mais diversas técnicas. Você pode utilizar a cirurgia do reiki, você pode utilizar a cirurgia da cura prânica, você pode utilizar a cromoterapia, você pode utilizar a cristalterapia mental, você pode utilizar o jorei, você pode utilizar o okiomi, qualquer tipo de tratamento que seja a nível energético. O corpo etérico não é o corpo energético nosso? Então, você vai utilizar qualquer tipo de tratamento energético para poder obter aquele resultado ali, através da eteriatria. O nome é simples isso, simplesmente esse.
É o tratamento etéreo. Certinho? Alguma dúvida, gente? Trabalha com ectoplasma também? Sim, exatamente. Trabalha com fluidos, trabalha com ectoplasma, porque você vai gerar ectoplasma para poder efetuar aquela cura ali. Né? Igual a pessoa às vezes está lá com um problema no estômago, por exemplo, uma úlcera. Aí você vai tratar aquela úlcera ali e você vai utilizar a eteriatria para tratar aquela úlcera, vai utilizar seus fluidos, vai utilizar o seu ectoplasma, vai utilizar a cromoterapia ou qualquer outra técnica de tratamento. Igual você pode utilizar a cromoterapia mental e falar, ó, emitindo luz verde de cura para curar essa ferida. Quer limpar? Limpando com a luz verde limão efervescente, limpando, esterilizando, retirando toda a carga energética negativa desta ferida e agora jogando a luz verde de cura, reconstituindo e curando totalmente essa ferida. Você fazendo esse tratamento a nível etérico, automaticamente vai passar para o físico. E aí, de repente, aquela pessoa que está com aquela ferida, que tinha anos, aquela ferida não cicatrizava, de repente a ferida começa a secar. Certinho? Alguma dúvida, gente? Sobre eteriatria e dialiometria? Não, né? Então vamos passar para o próximo. Pneumiatria. Gente, lembrando, não é tratamento do pneu do seu carro. Pneumiatria é um nome que foi dado porque eles resolveram fazer o negócio ficar bonito. Porque pneu vem de pneuma. Pneuma, em grego, é espírito. Então, a pneumiatria é tão somente o tratamento do espírito pelo próprio espírito. É aquela situação em que você vai dar o comando para que o próprio espírito se trate, o próprio espírito se cure. Você pode dar o comando para ele, por exemplo, se ele estiver todo imundo, não, se limpa, pode se limpar, você consegue. E joga a energia nele para ele poder se limpar. Ele vai se limpar. Ele às vezes está amarrado e você dá o comando da pneumiatria para ele mesmo se desamarrar. Você consegue se desamarrar. Eu vou te dar o apoio energético para você se desamarrar. Então, pneumiatria é o tratamento do espírito pelo próprio espírito. Então, você vai dar o comando para que ele se ajude. É aquela história do ajuda-te a ti mesmo, né? Para o espírito, para que ele possa fazer o seu próprio tratamento. E isso pode ser feito para um espírito, para uma personalidade, para uma subpersonalidade. Você dar o comando, por exemplo, para ele enfrentar um trauma, para ele enfrentar um bloqueio, para ele enfrentar um medo, uma fobia. Você dá o comando para ele. Não, você consegue, dá um apoio moral para ele mesmo. Você consegue vencer esse medo, você consegue vencer essa insegurança. Isso aí está na sua mente. O medo é mental. E você nem no plano físico você está para poder ter esse medo. Você não precisa ter medo. É igual aquelas pessoas que têm medo de espírito, né? Eu falo, gente, hoje em dia a gente tem que ter medo de vivo. Porque está perigoso. Agora ter medo de espírito. O espírito não pode fazer nada contra você. Então não precisa ter medo de espírito. Eu sempre falo isso para as pessoas. Ah, daí eu vivo vendo espíritos, os espíritos ficam aparecendo para mim no meu quarto. E eu morro de medo, eu tampo a cabeça, mas não adianta, eu continuo vendo eles, como é que eu faço? Eu falei, senta na cama e pergunta o que ele quer. Tá doido? Tá doido? Não, ué. Pergunta. Assim, olha, você está me buscando por algum motivo. Depois faz fila? Você está me buscando por algum motivo. O que você precisa? Exatamente. Ah, eu preciso de ajuda. Aí você fala, ó, aqui não é o lugar. Aqui não é o lugar de repouso, é a minha casa. Aqui é o meu lugar de descanso. Ó, o negócio é o seguinte, sexta-feira, 18 horas em ponto, eu estou lá na Casa Maria de Nazaré. Me procura lá. Lá você vai receber seu tratamento. Porque senão realmente faz fila. Mas,
há situações em que você pode ajudar. Tem uma amiga nossa, isso aí eu posso citar o nome, porque é muito amiga minha, então eu posso citar o nome dela, a Tainá. Ela vivia falando que tinha um homem que sempre aparecia no pé da cama dela chorando. Ai, meu braço, ai, meu braço. Aí, ó, eu virei pra ela assim, por que você não acudiu ele? Tá doido, eu não faço, não tem coragem de jeito nenhum. Não, mas vai, senta na cama e fala pra ele, não, peraí, o que está acontecendo? O que aconteceu com o seu braço? O que aconteceu com o seu braço? Vai, eu faço. O que aconteceu com o seu braço? Ai, meu braço quebrou. Aí vai ver, pensa, o espírito reclamando porque o braço quebrou. Aí eu virei para ela e falei assim, ó, emana luz violeta no braço dele e pede a reconstituição, pede a recomposição de todo o braço dele, reconstituindo, transmutando e reestruturando todo o sistema energético do braço dele. Conserta tudo, joga a luz. Não precisa nem ser em perto dela não, joga de longe mesmo, está morrendo de medo? Joga de longe mesmo. Dá o comando para o tratamento do braço dele. Aí mentaliza, tratando, reconstituindo todo o braço dele. Ah, está quebrado? Reconstituindo o sistema ósseo. Ah, deu uma gangrena, reconstituindo o sistema vascular. Ah, arrancaram o braço dele. Então agora eu tenho que reconstituir o braço inteiro, né? Reconstituindo todo o braço dele. Dei a orientação para ela fazer isso. Ela fez. Pronto, acabou o problema. Ele agradeceu e foi embora. Enquanto isso, o que estava acontecendo? Enquanto ela não criava coragem de ir fazer esse comando, de ajudá-lo, ele estava ali vampirizando a energia dela. Ele estava drenando a energia dela porque ela é médium. E então o que estava acontecendo? Ele se aproximava dela, o campo energético dela fazia com que ele se sentisse melhor. E aí ele ficava lá, ajuda, me ajuda. E ela morrendo de medo. Então é importante a gente poder contar com essa ferramenta, que é a eteriatria, para tratar o espírito, a pneumiatria, né? A pneumiatria, você tratar o espírito e auxiliar ele. Auxilia, vira para ele e fala assim, ó, eu gosto muito de falar isso, a Carla mesmo já viu, mexe suas pernas. Para ele sentir que as pernas foram reconstituídas. Mexe seu braço. Mexe, pode mexer, mexe seu braço, mexe sua mão. Está vendo? Sarou. Abre seus olhos, que ele está lá, né? Que de repente teve os olhos furados, já reconstruiu. Abre seus olhos. Pode abrir, você vai ver que você está enxergando novamente. Aí ele, nossa, eu estou mesmo. Pronto, pneumiatria. É um tratamento do espírito pelo próprio espírito. Você auxilia ele no que te for possível, mas ele vai se tratar, ele vai se curar, ele vai se libertar. Eu gosto de utilizar um termo muito comum: saia desse estado de ilusão. Isso aí é um estado de ilusão em que você entrou, isso é um holograma que você criou na sua mente. Então sai desse estado aí, sai que você vai ficar bem. E aí o espírito sai, porque ele acorda para a realidade. Às vezes ele nem caiu a ficha de que ele desencarnou. Está desencarnado há 40, 50 anos e não sabe que desencarnou. Então sai desse estado de ilusão. Muitas vezes eu pergunto para ele, você é um homem ou uma mulher? Eu sou um homem. Pois é, você percebeu que você não está mais no corpo físico, você não pertence mais à terceira dimensão? Você agora é um espírito? Você morreu? Não, de jeito nenhum, não morri não. Morreu? Não morri não, eu estou aqui falando com você. Aí eu falo, exatamente, percebe, você está se comunicando comigo através de um aparelho psicofônico, de um médium de expansão psíquica. Preste atenção, é uma mulher. Já vi um que falou, Deus me livre, o que eu estou fazendo aqui dentro dessa mulher? Aí eu falei, tá vendo? Você não tem mais corpo físico, você está se manifestando, está se comunicando comigo através de um aparelho de psicofonia que é uma mulher. Simples assim. Então a pneumiatria serve para isso, gente.
para você impulsionar o espírito, empurrar ele literalmente para acordar e ele mesmo se ajudar. É o ajuda-te a ti mesmo, faça a sua parte que o resto do céu te ajudará. Lá na minha chácara tinha um, foi tirado dele, e ele espirrava perto de mim. Olha aí. Eu estava lá, de repente, o espirro olhar, cadê ninguém? Cadê? E o espírito só ouviu o espírito? Abri a janela, eu corria e eu estudava para subir a escada, e eu tirou ele dele. Olha aí, tá vendo? Ele falou assim, eu estou no meu lugar, não tem culpa se ela tem sensibilidade. Deus se pode, né? Então é importante você utilizar essa técnica para auxiliar os nossos irmãos. Quinta técnica. Tá? Primeiro eu pergunto, né? Alguém tem alguma dúvida sobre a pneumiatria? Como realizá-la? É dando comandos mesmo. Ah, tem que ser igualzinho o Odair fala? Não. Utiliza as técnicas que você tem, utiliza o seu vocabulário, utiliza as palavras que você utiliza no seu cotidiano mesmo, normalmente. Você não vai... Ah, eu morro de insegurança, igual tem uma pessoa que fala assim, ah, eu sou muito inseguro, eu não tenho confiança para poder doutrinar. Mas você sabe as técnicas? Sei. Ah, então, doutrine do jeito que você sabe aí. Fala do jeito que você tem costume. Igual eu tem uma médium aqui na casa, que ela trata os espíritos com tanto amor que eu acho que dá vontade de ir para a casa dela, morar com ela. Não, ela trata com tanto carinho que, nossa senhora, ela trata com tanto amor, doutrina com tanto amor, e é o jeitinho dela doutrinar. Então não está errado não. Faça essa doutrinação de acordo com o que vier na sua mente, utilizando as técnicas, o conhecimento que a gente passa para vocês, ok? Então vamos passar para a próxima técnica, despolarização dos estímulos da memória. Essa técnica é uma técnica muito boa. A despolarização dos estímulos da memória é você desligar aquele fiozinho desencapado que está dando choque lá na memória daquele ser comunicante. Inclusive pode ser feito também com encarnados, pode ser feito com encarnado, com desencarnado, com personalidade, subpersonalidade. Você pode utilizar essa técnica para despolarizar os estímulos da memória, para desconectar aquele pluguezinho que faz com que aquela lembrança ali fique repercutindo no seu campo vibratório, no seu campo mental, na sua memória, nas suas lembranças. Então ela é muito importante para desbloqueio de traumas. Então quando você vê que uma entidade sofreu muito, muito mesmo, está muito sofrida, você pede permissão a ela para fazer a despolarização dos estímulos da memória dela. Pergunta, fala assim, olha, porque eu sofri demais. Olha, eu queria desconectar a sua mente dessa lembrança para que você não fique remoendo essa dor o tempo inteiro. Você me permite fazer a despolarização? Sim, ótimo. Então você vai fazer a despolarização dos estímulos da memória da pessoa. Lembrando, despolarizar não quer dizer retirar. A memória está lá guardada, ela faz parte do seu registro histórico, está dentro dos seus registros acásticos. Você não pode ir lá e retirar uma memória da pessoa. Isso não existe. Você não vai retirar a memória. Você só vai desconectar o pluguezinho e está fazendo com que aquela memória, aquela lembrança, cause estímulos mentais e inclusive físicos naquela pessoa ou naquele ente comunicante. Sim? Eu já vi comandos substituindo a memória, então não substitui a memória. Na verdade, nós vamos chegar lá daqui a pouquinho, a impregnação magnética. Tá. Entendi. Porque é o seguinte, você vai dar um comando. Vou ensinar vocês como que vai dar o comando. Você vai vir na cabeça do médium. Neuza, você que não tem muita sensibilidade, pode vir aqui. Sou insensível. Sou insensível. Vira aqui. Aí o que é que vai acontecer? Você vai dar o comando. Você primeiro pergunta: eu posso despolarizar os estímulos da sua memória para que você não fique remoendo essa dor do passado?
Sim, ótimo, então tá bom. Você vai vir aqui, lembra, despolarização, está ligado a polos, não é? Então, hemisfério esquerdo, hemisfério direito. Polo esquerdo, polo direito. Polo ligado à razão, polo ligado à emoção. Então, os dois hemisférios do cérebro. Você pode fazer a despolarização fazendo a técnica tanto dando pulsos ou dando toques nos dois hemisférios da cabeça do médium que está ali recebendo aquela comunicação. Então, você vai dar esse comando e a técnica é: eu prefiro tocar, gente, porque dá pulso, quando o médium é muito sensível, ele fica assim. Então, dá o toque, despolarizando os estímulos da memória do meu irmãozinho, para que ele não sinta mais os estímulos dessa lembrança em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Odair, é só até 10? Não. É de acordo com o que a sua intuição te ordenar. Se a sua intuição te ordenar até 3, até 3. Até 10, até 10. Até 20, até 20. Até 30, até 30. Não tem problema nenhum, tá? Você só vai parar quando você sentir que agora você conseguiu despolarizar os estímulos daquela memória totalmente. E você vai cruzar os braços de forma alternada. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certinho? Toca os dois hemisférios ou então dá pulso. 1, 2, 3, 4. Certinho? Viram só que é simples? É uma técnica muito, mas muito simples mesmo. Você vai despolarizar os estímulos daquela memória. Você vai desligar o pluguezinho daquela memória nos dois hemisférios do cérebro. Por quê? Porque tem um hemisfério que está ligado à razão e tem outro que está ligado à emoção. Então você tem que desconectar dos dois hemisférios. Primeiro, aquela pergunta. Por que que cruza? Porque você vai estar gerando pulsos energéticos com o movimento, você vai estar movimentando energeticamente o cruzamento de energias para que a despolarização seja feita de forma equilibrada. Sim? Eu tenho uma pergunta. Se eu posso fazer isso comigo mesmo? Denise, eu não aconselho. Por quê? Porque vai ficar meio esquisito você. Ah, tá. Eu pensei assim, E- se eu tivesse uma memória, outro? um sentimento ruim por alguém, eu quero melhorar e tirar só aquela sensação. Olha, isso aí o Ho'oponopono resolve. Tá, eu tenho um sentimento ruim por uma pessoa e tal. Vamos fazer o Ho'oponopono. Mas a despolarização dos estímulos da memória fica difícil de você fazer em si mesmo. Agora, nada te impede que você vire para mim e fale assim: Odair, eu tô com um sentimento assim ruim pelo Juliano Vai frente, não. e eu queria dar uma melhorada, porque assim, o Juliano pisou no meu pé ontem e eu tô dolorida com ele, mas eu gosto desse menino e eu queria, e eu queria que esse sentimento ruim passasse. Então você pode despolarizar os estímulos da minha memória para mim? Fica bem mais fácil o Odair fazer em você. Porque fica muito aqui, ó, complicado para você fazer, sabe? E você dar o comando, mentalizar tudo, sabe? Você mesma fazendo, fica muito complexo. Fica muito complexo. Eu prefiro não fazer. Eu prefiro assim, ó, quero retirar um sentimento ruim, Ho'oponopono. Oração do perdão, Ho'oponopono e tudo mais. Sim? Eu posso fazer só mentalmente. Só mentalmente, Em si mesmo? Não. para outra pessoa, me explica. Para outra pessoa sem usar os comandos, né? Não, analisando a memória. Para a direita, para a esquerda. Metade. Olha. De
sabe o que é o perigoso nisso aí? É porque tem gente que vai querer despolarizar os estímulos da memória de quem não pediu, de quem não permitiu. E quando você... Estou com um consulente aqui. Olha, é uma questão de você parar para pensar. Quando você dá um comando mental, você gera energia mental. Quando você movimenta os braços, você gera energia motriz, mecânica. Sem falar que você faz deslocamento energético de ar, expansão de ar, está movimentando energia. Quando você fala, você está produzindo som, produzindo ondas sonoras e também está promovendo deslocamento de ar. Quando você faz uma contagem, você também está promovendo uma, vamos dizer assim, uma elevação energética, né? Como se fosse aumentando o padrão energético sequenciadamente. O que isso faz? Potencializa. Se você quer fazer só mental, perfeito, pode fazer. Mas eu tenho certeza absoluta de que você fazer a técnica perfeitamente vai te dar mais resultado. É igual você virar e falar assim, eu vou emagrecer e eu vou mentalizar que eu estou andando de esteira. Você vai engordar, você vai emagrecer? Você vai emagrecer como? Andando na esteira. Não, mas eu tenho uma confiança enorme no meu poder mental e eu vou mentalizar uma esteira aqui na minha frente e eu vou mentalizar que eu estou andando na esteira porque eu vou emagrecer. Não vai colar. Então, como que vai funcionar? Você andar na esteira. É mais ou menos isso que eu penso. Você pode fazer, igual muitas vezes eu falo, que os comandos serem verbais. Daí eu posso dar o comando só mental? Já teve uma pessoa que falou, não, daí meu comando é todo mental. Falei, ótimo, por isso que seus comandos não funcionam. Dá o comando verbal, você está movimentando muito mais energia. Dá o pulso magnético. Já expliquei N vezes o porquê do pulso ser poderoso. Inclusive essa semana eu postei lá a respeito do pulso com o toque no Monte de Vênus. Igual eu também já tinha dado aqui no grupo, falado, lembra, Denise? O nome desse danadinho aqui, ó, Monte de Vênus. É a nossa lembrança venusiana. Então quando você dá o pulso, a energia é multiplicada exponencialmente. Inclusive lá no texto que eu postei é por que as entidades instalam os dedos. Porque elas estão movimentando energia. Então, vai por mim. Mental, você consegue resultado. Mas fazendo a técnica, você potencializa, com certeza. Tá ok? Mais alguma dúvida? Sim? Fazer em casa essa técnica não é aconselhável. Não é aconselhável. Por quê? Porque você pode vir a acessar informações que depois você pode não conseguir manter o controle, porque você precisa estar dentro de uma egrégora, dentro de um trabalho espiritual equilibrado. Certo? Agora, a sua mãe incorporou. E aí tem um espírito que está lá chorando e falando, o meu marido me batia todo dia. Aí sim, é um caso de você fazer em casa. Você não vai pegar sua mãe e vai sair lá de Abadiana e vai bater aqui. Daí eu vim aqui para poder fazer a técnica. De forma alguma. Você vai doutrinar aquele espírito, vai utilizar todas as técnicas e vai pedir permissão àquele espírito para poder fazer a despolarização dos estímulos da memória num amor, certo? Isso aí você pode fazer. E pode fazer, por exemplo, também, sua mãe está numa crise de choro porque ela está se lembrando de um episódio que aconteceu com ela lá na Alemanha na década de 50. Aquela situação que os alemães passaram lá, que foram muito humilhados depois da Segunda Guerra Mundial. Aí, porque sofreu e tudo mais e tal, aí eu não consigo me desvencilhar dessa memória. Então aí você pode utilizar. Que eu sempre falo, assim, o motivo pelo qual você faz.
Você não pode fazer a torta direito. Mas há uma necessidade, você pode fazer. Porque ali pode estar se manifestando no psiquismo dela um subnível. O subnível de quando ela era criança lá na Alemanha, que passou fome, passou necessidade, teve muitos problemas. Eu não sei se ela ficou do lado ocidental, do lado oriental, quando tinha um muro. Ela ficou de que lado, você sabe? A Berlim. Berlim, ela ficou na Berlim ocidental ou na oriental? Sim, ocidental. Ficou do lado capitalista da coisa, não ficou do lado socialista, não ficou do lado comunista. Certo. Então ela ficou do lado que ficou menos prejudicado, porque o outro lado ele foi muito prejudicado. Né? Então pode ter trazido uma lembrança ruim daquela época ali, dissociou um subnível dela e esse subnível precisa ser despolarizado. Sim, perfeito. Agora você não pode de repente virar e falar, vem cá que eu vou fazer uma despolarização dos estímulos da memória sua para você esquecer a conta que eu estou te devendo. Você esquecer que eu estou te devendo. Não pode. Alguma vez algum recusou, porque sempre que vai fazer a desestimulação, né, A despolarização, certo. O médium ele não vai chegar a fazer, ele deve pedir. Deve pedir. Ou melhor, ofertar essa possibilidade. Ofertar a possibilidade. Você já viu alguma vez que a entidade que estava ali, personalidade ou não, se recusou a aceitar? Já. Já? Eu já vi quando era um espírito vingativo e que a gente falou da possibilidade de ele se esquecer daquela situação, porque pela qual ele estava querendo se vingar daquela pessoa. Falou, não, é esse sentimento que me mantém forte. É essa lembrança, a lembrança do mal que essa pessoa me fez, que me mantém forte. Recusou. Então tá, não vou fazer. Mas se você continuar querendo se vingar dele, olha a consequência, salto quântico, progressão no tempo. Levei ele pro tempo e levei ele no tempo e mostrei para ele o futuro dele, quais seriam as consequências. Utilizei outra técnica. Essa não funcionou, ele não quis. Então utilizei outra técnica com ele. Certinho? Mais alguma dúvida sobre a despolarização dos estímulos da memória, gente? Recapitulando, não retira a memória. Ela está lá. Só que você desligou o pluguezinho, desligou o fiozinho que faz ela reverberar no pensamento da pessoa. Isso é muito bom para espírito rancoroso. Espírito rancoroso, espírito sofredor, que sofreu muito, vingativo. É muito boa essa técnica mesmo, tá certo? Aí você vai passar para a sexta técnica. A técnica de impregnação magnética mental com imagens positivas. Aí o negócio é o seguinte: você desconectou o fiozinho negativo, certo? Você agora vai conectar um fiozinho positivo, para que esse fiozinho positivo traga imagens positivas para o campo mental daquela entidade que está sendo tratada ali. E isso você pode fazer de duas formas. Ou você cria essas imagens mentalmente, ou você pode buscar em uma outra encarnação daquele espírito, daquele ser comunicante, buscar uma imagem de uma existência em que ele foi feliz, por exemplo. É um espírito que chora e sofre porque ele, por exemplo, passou uma vida de muita dificuldade, foi humilhado, torturado, ele sofreu, foi escravo. Aí volta lá no passado, dá o comando para ele. Vamos voltar lá no passado e buscar uma encarnação em que você foi feliz, que você foi livre, que você teve uma encarnação muito feliz. Aí ele localiza. Eu localizei. Localizei. Que ótimo. Então agora eu vou pegar todas essas imagens positivas. Como que era lá? Eu era uma menininha e eu vivia numa fazenda linda, tinha um campo florido maravilhoso. Ótimo. Vamos pegar tudo isso e impregnar isso
na sua mente para você, vamos dizer assim, melhorar o seu campo energético, para você elevar o seu padrão energético. Então você dá o comando para impregnar essas imagens positivas lá do passado na mente daquele ser comunicante. Ou você dá o comando mental, impregnando. Como que eu gosto de fazer? Eu sempre gosto de fazer tocando com o polegar no chakra frontal e colocando a outra mão na outra parte posterior do chakra frontal, impregnando na mente do meu irmãozinho imagens positivas de paz, de bondade, de amor, de prosperidade, de saúde, de fé, de esperança, de perdão. E aí, eu que sou o doutrinador, eu vou estar criando mentalmente essas questões, imagens ligadas a essas questões que eu estou jogando. Imagem de felicidade, eu mentalizo muitas pessoas, crianças felizes. A de perdão, eu mentalizo o perdão dado por Jesus, sabe? Que é o perdão de Jesus lá na cruz. Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Então, jogo sempre imagens positivas, mentalizo ali, é um jogo muito rápido, de jogar mentalmente aquela imagem positiva de fé, de perdão, de amor, de paz, de luz, de misericórdia. Jogo tudo aquilo ali, impregno na mente daquele ente comunicante. E dou o comando, impregnando na sua mente em 1, 2, 3, 4. E solto. E aí eu pergunto, se sente melhor agora? Nossa, bem mais leve, bem melhor. O sentimento agora é bem melhor, o sentimento agora é outro. É bom a gente ouvir isso. Fazer esse feedbackzinho, perguntar. Você se sente melhor? Você está bem? É muito importante você fazer isso, certo? Então é assim que você vai impregnar as imagens positivas na mente daquele ser comunicante ali. Você desconectou um plugzinho negativo, coisas ruins, e conectou um plugzinho positivo, de coisas boas. Sim? Eu posso, na hora que eu estiver terminando, já eu mesmo direto e impregnar esses desejos de paz, de alegria, de harmonia para ele, ou alguma momento tem necessidade de eu buscar uma encarnação do que eu digo isso? Não, igual eu falei, você pode ir direto e mentalizar jogando as imagens positivas mentalmente, você como doutrinador. Agora, você pode utilizar o recurso de buscar lá numa encarnação anterior, para que ele não, eu gosto desse recurso de buscar na encarnação anterior, para que ele não se sinta tão coitado assim, tão jogado às traças, abandonado, que Deus não ama ele e tudo mais. Foi saber que ele já foi feliz. É bom fazer isso. Mais alguma pergunta? Não necessariamente uma sequência, não, né? Do momento. Como? Não é uma sequência de atendimento. Não, de forma alguma. Cada técnica dessa aqui pode ser feita completamente independente das outras, tá? Não é uma sequência que você vai fazer, não. São as técnicas utilizadas. As que precisar. Porque a grande maioria não precisa de despolarização dos estímulos da memória. A grande maioria. Por quê? Porque a gente utiliza outras técnicas. Como, por exemplo, eu não vou largar, eu não vou deixar de obsediar a Carla, porque a Carla matou meu pica-pau na última encarnação. Não quero nem saber, eu não vou deixar ela em paz. Mas, meu irmão, a Carla foi apenas um instrumento para a sua purificação, para a sua melhora, para um resgate de uma dívida que você tinha com as leis universais. Retorna lá na vida anterior, volta lá onde você plantou essa sementinha que agora você colheu. Volta lá, no momento da semeadura, volta lá no passado. Eu fiz uma técnica de salto quântico. Aí ele viu que lá no passado
ele matou, não foi o pica-pau da Carla. Ele matou a família da Carla inteirinha e botou fogo na casa dela. Aí, agora você entende por que a Carla matou seu pica-pau? Não, entendo sim, agora eu entendi. Tinha nada com isso, meu pica-pau. Pois é, a Carla matou seu pica-pau, foi uma oportunidade que você teve de resgatar uma dívida passada sua com a Carla. Então agora, meu irmãozinho, eu uso uma pergunta federal. Você ainda se sente tão vítima da Carla? Você ainda se sente tão injustiçado? Não sinto não. Geralmente ele sente vergonha. Geralmente eles sentem vergonha, porque eles veem. Normalmente eles negam que não foi ele que fez. Exatamente. Então é importante fazer a utilização das técnicas de acordo com a necessidade. Não é um roteiro, tá bom? E inclusive não são as únicas. Eu sempre deixo claro que esse roteiro aqui, ele não é unânime, assim, absoluto. Você pode utilizar outras técnicas de radiestesia, de cura quântica, de cura prânica, de reiki, pode utilizar cabala. Exatamente. Pode usar até o código Grabovoi. De boa, sem nenhum problema. Tá ok? Mais alguma pergunta? Sobre a impregnação de imagens positivas? Então vamos passar para... Técnica de sintonia psíquica com os espíritos. 7ª técnica. Essa técnica, ela é utilizada para que faça uma sintonização mental entre o médium que está recebendo aquele espírito ou aquele ser comunicante, que pode ser uma personalidade também, para sintonizar os dois energeticamente, porque muitas vezes a frequência, o tônus vibratório, a energia de um está tão baixa e a do outro tão alta que os dois não conseguem se conectar, eles não conseguem falar a mesma língua. Então há necessidade de você fazer essa sintonização. Eu uso muito o exemplo do dial de um rádio. Quando você quer sintonizar uma determinada rádio, que ela fica ali, por exemplo, 105, né, 105 FM, você quer se sintonizar com a 105 FM. Se você colocar o dial no 103, vai ficar chiando, você não vai conseguir ouvir. Conforme você vai elevando o dial para 104, 104,1, 104,7, 104,9, você vai aumentando a conexão com a frequência daquela rádio. A hora que você chega no 105, ali, ó, e aí você ouve sem nenhum ruído, sem nenhum chiado, sem nenhuma interferência. Essa sintonização, ela é importante para evitar interferências. Porque é o seguinte, às vezes a Carla está captando uma personalidade do consulente, mas tem mais 5 ao redor. E aí a Carla não consegue identificar com qual delas ela vai se comunicar, ela vai se sintonizar. Então eu vou ali e faço a sintonia psíquica dela com apenas uma. Porque aí vai acontecer aquilo que a gente chama de efeito dominó, em que você, doutrinando uma personalidade, se manifestou 5, então automaticamente, através daquela ali, você vai tratar as outras 4. As outras 4 também serão doutrinadas, também serão tratadas. Então você vai fazer essa técnica justamente para que haja a sintonia perfeita, e aí não haja interferência, não haja ruídos. É o problema que a gente está encontrando aqui em Goiânia hoje. É muito difícil a gente conseguir sintonizar uma rádio aqui em Goiânia em que não fique chiadinho ou interferência de outras rádios. Por quê? É tanta rádio que hoje está assim, 104,1, 104,5, 104,7, 104,9. No dial 104 tem 5, 6 rádios.
A hora que você consegue sintonizar 104,5, você consegue ouvir um pouquinho da 0,7 e da 0,3. Vira uma confusão ali. Vira uma confusão. Aí você não consegue saber qual rádio que você está ouvindo. Então essa sintonia psíquica é importante para você sintonizar apenas um ser comunicante, para que você possa fazer a doutrinação de forma correta. E que esse ser comunicante seja elevar a sua energia, ou se ele não consegue, você chega num ponto em que ele não consegue mais elevar o padrão energético dele, não consegue elevar mais a vibração dele, então você vai atenuar a do médium. É igual os nossos irmãos interestelares fazem conosco aqui quando eles vêm se comunicar conosco. O Acário mesmo, geralmente ele se comunica conosco com o quantum energético dele entre 10% e 15%, não é, Juliana? Por quê? Porque é a frequência energética que nós conseguimos captar sem nenhum efeito em nós. Se ele eleva esse padrão energético, logo os médiuns começam a sentir. Teve um dia que ele elevou para 25%, uns 3 ou 4 sentou. Então, é importante fazer esta análise para que a vibração energética, a sintonia seja perfeita. É muito importante, tá certo? Alguma dúvida sobre essa técnica? E ela é simples, viu, gente? É só dar o comando, elevando o padrão vibratório do meu irmãozinho em 1, 2, 3, para que ele se sintonize perfeitamente com o padrão energético do médium. Mesmo assim, está chiando, está tendo interferência, ele não está conseguindo se comunicar. Então você vai abaixar o do médium, né? Rebaixando o padrão vibratório do médium, para que ele possa se sintonizar com esse espírito. Certinho? Dúvidas? Então vamos para a próxima técnica. Incorporação entre vivos. Muito interessante, né? Parar para pensar assim, o que é incorporação entre vivos? Então quer dizer que eu incorporo a Neuza? Nossa, aí eu vou sair chamando todo mundo de amor, hein? Sendo gentil com todo mundo, eu sou uma porta, né? Então eu vou ser gentil com todo mundo, carinhoso com todo mundo, patati patatá. Na verdade, a incorporação entre vivos dentro de um trabalho de apometria ou dentro de um trabalho universalista, como é o nosso trabalho de Umbanda aqui, trata-se tão somente da captação psíquica de personalidades, de pessoas encarnadas, de subpersonalidades de pessoas encarnadas, de corpos espirituais de pessoas encarnadas, ou até mesmo de órgãos de pessoas encarnadas. Inclusive nós detectamos aqui na Casa de Maria de Nazaré mais uma faceta desse tipo de incorporação, desse tipo de captação. Captar formas, pensamento de pessoas encarnadas. Então é tão somente isso aí. A técnica de incorporação entre vivos é só a capacidade que os membros do grupo, que está preparado, desenvolvido, que estudou, que se preparou, faz de captar manifestações de pessoas encarnadas. Então, por exemplo, uma pessoa vem e me pede para poder fazer um tratamento com ela, porque ela está tendo problemas no casamento. A hora que a gente abre a frequência dessa pessoa, manifesta-se uma personalidade do marido dessa mulher. E ela vem e se manifesta e fala assim, não, eu não vou deixar eles ficarem juntos, não. Se manifesta uma personalidade dele. E essa personalidade está influenciando, está literalmente obsediando o casal, interferindo na relação do casal. Essa personalidade pode se manifestar no subnível de consciência, que é a subpersonalidade, ou seja, a fragmentação da personalidade atual, um fragmento que foi dissociado devido a algum tipo de trauma vivido nesta encarnação,
pode se manifestar também, tanto do consulente quanto de pessoas ao redor dela. Geralmente é o seguinte: eu queria tratar a minha relação com meu filho porque a gente vive uma relação de ódio muito forte. A hora que abre a frequência, manifesta, já aconteceu, manifestou uma personalidade da mãe no médium e uma personalidade do filho em outro médium. Então essa captação é só isso. A incorporação entre vivos se trata apenas dessa nuance aí. Certinho? Sim? Só para quem vai assistir depois, Certo. a personalidade, nesse caso, ela seria uma memória de uma outra vida. De uma outra existência. Que está ali no registro acástico, mas que está... Exatamente, que está atrapalhando no momento. Eu sempre falo assim, que é como se fosse uma lembrança que tomou forma. Porque eu sempre falo para as pessoas que nós criamos formas de pensamento, não criamos. Eu penso uma coisa, eu crio ela astralmente. Agora pensa todo o registro de uma existência de dor, de sofrimento, ou de uma existência de muita violência, de guerra, uma existência, por exemplo, de celibato, que foi um padre celibatário. Aquilo ali, gente, cria o que nós chamamos de ideoplastia, né? Através da ideia se plastifica, se planifica uma forma. É a personalidade. Geralmente a personalidade, quando ela se manifesta, ela tem outras formas. Ela não se manifesta na forma que a pessoa tem atualmente. Igual o dia que manifestou uma personalidade minha de gladiador. A menina que estava doutrinando falou para mim: Adair, se você se acha grande hoje, é porque você não viu essa personalidade sua. Ele é enorme, ele é muito grandão. Então, cria-se a ideoplastia e esse conjunto de lembranças forma essa ideoplastia, cria uma forma astral e começa a se movimentar e a se manifestar no seu campo psíquico. E, inclusive, pode trazer problemas mentais, emocionais e físicos para você. A personalidade é essa questão aí, lembrança de outra existência, certo? E a subpersonalidade desta mesma existência. É a fragmentação da atual existência, da atual personalidade, que se fragmentou em um determinado momento da sua vida, devido a algum tipo de situação que você vivenciou, um trauma, um acidente, um problema sério, né? Igual, por exemplo, já teve consulente que foi abusada sexualmente na infância, e ali se dissociou um subnível de consciência, uma subpersonalidade dessa consulente, que a influenciava na vida adulta, fazendo com que ela tivesse resistência à atividade sexual. Inclusive, ela chegou a relatar que tinha dificuldades para manter a relação com o próprio marido e que isso estava acabando com o casamento dela. A hora que abriu a frequência dela, estava lá a menininha que foi molestada, estava se manifestando no campo psíquico dela, atrapalhando a vida dela adulta. Certinho? Mais alguma dúvida? Então vamos para a próxima técnica. Olha só, dissociação do espaço-tempo. Essa dissociação do espaço-tempo, ela é muito importante dentro de um tratamento que nós fazemos, seja ele acobético, de umbanda, qualquer tipo de tratamento que nós realizamos dentro da casa, que é a oportunidade de você retirar aquele espírito ou aquele ente comunicante daquela situação em que ele vivenciava. Por exemplo, um espírito que se manifesta e que ele desencarnou numa batalha dentro de uma guerra lá na China há 5.000 anos atrás. Aí se manifesta esse espírito aqui. Ele se manifesta dentro, vivenciando aquela situação ali da guerra. E aí o que acontece? Para você fazer o tratamento dele é muito complicado você tratá-lo ele estando ali dentro daquela situação.
É igual eu sempre faço analogia aos médicos de guerra. Eles não vão para o campo de batalha tratar os feridos. Os feridos são retirados do campo de batalha e trazidos para o hospital de campanha, para poder fazer o tratamento dos feridos. Os médicos não vão lá caindo bomba, tiro para tudo quanto é lado, fazer o tratamento dos soldados. Não, você dissocia ele dali. Você pega ele e tira ele daquela situação de tempo e tira ele daquela situação de espaço. Como? Você dá o comando, retirando você dessa situação aí, desse exato momento, trazendo você para o dia de hoje, dia tal, 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 para a casa de Maria de Nazaré. 1, 2, 3. Ou seja, você retirou ele de 5.000 anos atrás e trouxe para a data de hoje. Retirou ele lá da China e trouxe ele para a casa Maria de Nazaré. Aí sim, você dissociou ele de toda aquela situação lá e trouxe ele para cá. Aqui agora vai ficar mais fácil de você tratar ele. Vai ficar bem mais fácil. Então basta você dar o comando, trazendo você, dissociando você, vou dissociar você dessa situação em que você se encontra aí. Por exemplo, um escravo que estava sendo chicoteado no tronco. Então você tira ele daquela situação lá, porque na mente dele, ele ainda está sendo chicoteado. Ele está preso naquela fração de espaço-tempo. Então é importante você retirar ele. Vamos retirar você dessa situação aí. Venha para o dia de hoje. Hoje é 21. Venha para o dia 21 de agosto de 2019. 1, 2, 3. Venha para a casa Maria de Nazaré. 1, 2, 3. Você dissociou ele no tempo e dissociou ele no espaço. Então é bem mais fácil você tratá-lo dessa forma. Certinho? Alguma dúvida sobre essa técnica? Então vamos passar para a próxima técnica. A técnica de regressão no espaço e no tempo. Essa técnica de regressão no espaço e no tempo é a técnica que você utiliza, como eu falei lá atrás, para poder fazer um trabalho de doutrinação com o espírito, fazendo ele voltar no tempo para situações que ele vivenciou no tempo, lá no passado, para auxiliar na técnica de doutrinação. A gente chama isso de salto quântico, porque você salta literalmente de uma linha do tempo para outra, porque nosso tempo aqui é linear, mas no plano espiritual ele é elíptico ou espiralado. Então você salta nesse espiral aqui, ó, você salta de uma linha do tempo aqui e volta para cá, para essa linha do tempo aqui com ele. Salto quântico. Então você salta no tempo e no espaço e volta para um tempo em que ele vivenciou certas situações. Como eu disse aquela hora. A Carla matou meu papagaio. Ótimo. Então volta no tempo e veja por que a Carla matou seu papagaio. Volta lá onde você plantou essa semeadura. Você plantou essa semente que depois a Carla veio a executar o seu papagaio para poder resgatar seu carro. Volta. Aí você faz essa regressão no tempo e no espaço. Essa regressão é tão somente dar o comando. Volta, eu sempre falo assim, volta lá onde você plantou essa semente. Volta lá onde foi plantada essa semeadura. Volta lá onde começou essa encrenca entre vocês dois. 1, 2, 3. E ele volta lá no passado. E aí ele vai ver por que aconteceu tudo aquilo ali. É muito importante você fazer isso para auxiliar na doutrinação. Porque depois que ele vê que ele não é tão vítima assim, que a Carla matou o papagaio dele porque ele matou o cachorro da Carla, então vai ficar mais fácil para poder fazer a doutrinação dele. Então você utiliza essa técnica de regressão no espaço e no tempo para auxiliar na doutrinação. E você pode utilizá-la também para levar um espírito lá no passado, principalmente um mago negro, para mostrar para ele que ele já foi um mago de luz, que ele já foi um mago branco, que ele foi iniciado na luz, que ele foi iniciado lá no passado. Então essa técnica de regressão no espaço e no tempo, ela é utilizada para poder
para auxiliar no trabalho de doutrinação. E basta você dar o comando assim. E aí o que é interessante? O médium que é evidente, ele vai junto. Aquele que fez um desdobramento psíquico, vai junto. Aquele que tem a evidência intuitiva, vê tudo. Mas aquele que não tem nenhuma dessas faculdades, ele tem que ir tateando. Então, o que ele vai fazer? Vai perguntar: o que você está vendo? O que está acontecendo? O que aconteceu? Aí o espírito vai falar: realmente eu matei o cachorro da Carla. Ah, então você matou o cachorro da Carla? Matei. Ah, então agora você entende por que a Carla matou seu papagaio, entende? Ah, eu entendo, agora eu entendo. Pronto, fica mais fácil. Então volta para cá agora. Então, você perdoa a Carla por ter matado seu papagaio? Você viu que ela matou? Você matou o cachorro dela primeiro. Você agora perdoa a Carla? Não perdoo. Pronto, é técnica para auxiliar na doutrinação. Alguma dúvida sobre a regressão? Então vamos para a próxima técnica, que aí a gente já encerra essas aqui, porque essa aqui é uma aula todinha só com ela. É muito longo. Técnica de revitalização dos médiuns. Essa técnica ela é muito importante dentro de qualquer tipo de trabalho espiritual. E você não vê ela ser utilizada em lugar nenhum. Centro espírita, centro de umbanda, terreiro de candomblé, em lugar nenhum. Por isso é que os médiuns, quando eles vão dentro de uma sessão kardecista, por exemplo, uma corrente magnética, uma sessão de passes, ou até uma sessão de desobsessão, em 1h30 de trabalho, o médium sai de lá um caco. Ele sai acabado, ele sai destruído. Por quê? Porque não fez a técnica de revitalização dos médiuns. Essa técnica é você pegar a capacidade que o doutrinador tem de doar da sua própria energia e também da energia que está sendo emanada pelos médiuns ali da mesa, pela equipe espiritual. Tudo isso é jogado no sistema energético do médium para revitalizá-lo. Tanto que aqui na Casa Maria de Nazaré, o nosso trabalho de apometria começa às 18 horas. E tem dia que, igual por exemplo, sexta-feira passada, que termina às 23. Pensa, 19, 20, 21, 22, 23. 5 horas de tratamento. 5 horas de trabalho. E os médiums saem daqui brincando, se divertindo, contando piada. Tem um peão aí que de vez em quando nós dois conversamos, vai até 1h da manhã conversando. Por quê? Porque a gente se sente bem, a gente não sai daqui esgotado, a gente não sai daqui cansado. Teve uma médium que ela trabalhava aqui e trabalhava num centro de umbanda. E ela vendo os médiums que faziam o transporte, eles saíam do trabalho um caco. Aí um dia ela se ofereceu para fazer essa técnica de revitalização num dos médiums de transporte da casa. A hora que ela fez nele, ele sentiu uma turbinada tão boa que ele falou: menina, que coisa mais boa! Aí ela foi e falou assim: isso devia estar sendo feito toda vez que você incorporasse, toda vez que você fizesse um transporte, a hora que encerrasse o transporte tinha que estar te revitalizando. E não estão fazendo isso, não estão te revitalizando. É importante fazer essa revitalização. Aqui na Casa de Maria de Nazaré, depois de toda a captação psíquica, o Odair leva o dedinho, coloca os 2 dedos assim, traz no pulso do médium, ou então toca com a mão mesmo no pulso do médium, ou então toca no ombro do médium, toca na nuca, toca no médium. Eu gosto de jogar aqui no pulso, que vai direto na corrente sanguínea. Aí dá o comando, revitalizando a minha irmãzinha Carla, trazendo a ela todo o equilíbrio energético de que ela necessita, reequilibrando o seu campo mental, espiritual, físico, reenergizando os seus chakras, equilibrando todos os seus órgãos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É assim que você faz a técnica. É assim que você dá o comando. Não tem peripécia, não tem mirabolância, nada. Simplesmente toque. E mentalize que daquele toque ali, você está doando energia para aquele médium.
E não é só a sua, é a de toda a equipe, inclusive a equipe espiritual que está dando apoio ali na mesa. Por isso, a Carla, dentro de um trabalho de apometria que começa às 18 horas e vai até às 23, você faz em média umas 20 captações, não é, cara? Eu acho que é mais ou menos isso que você consegue captar. De cada consulente você consegue captar, às vezes, 2 até 3 vezes, né? Então, assim, entre 10 e 20 captações, a Carla faz de boa e sai daqui zerada. Sai daqui bem, se sentindo bem. Agora você vê num centro espírita, o médium sai, ai, eu estou tão esgotado hoje, eu estou tão cansado. É importante o dirigente daquele centro fazer a técnica de revitalização dos médiuns, gente. É uma técnica que não é só apométrica, é uma técnica para todos os lugares, centro de umbanda, centro kardecista, qualquer lugar. A pessoa trabalhou mediunicamente, faz a revitalização, principalmente numa captação psíquica, num transporte, que a doação de ectoplasma do médium é muito grande, é muito forte. Tanto que eu sou pidão. A hora que eu faço uma captação que o trem foi feio, eu viro para a Roberta ali, Roberta, me revitaliza porque eu estou fraquinho. Pode pedir, o médium que é de captação pode pedir. Eu já sou carudo. Eu já vou direto no braço do médium e já faço a revitalização dele. Ele pedindo ou não. Então, basta você fazer isso. Façam isso nos locais onde vocês trabalham, mediunicamente. Façam isso nos centros de umbanda, centros kardecistas, na igreja, seja onde for. Teve uma manifestação, houve um desgaste energético, você viu que a pessoa está prostrada, vai lá e dá esse comando. De repente aquela pessoa lá na igreja que está lá impondo a mão e tal, e está ali impondo a mão para os irmãozinhos, é um diácono, é um presbítero que está impondo a mão para os irmãozinhos lá na igreja, a hora que termina ele está prostrado. Você vira para ele e fala, meu irmãozinho, vem cá, eu posso fazer uma técnica com você aqui, é energética, só para poder recuperar a sua energia, não precisa falar que é de umbanda ou uma apometria, não. Vem cá, toca, você permite? Permito, ótimo, toca aqui, revitalizando o meu irmãozinho, equilibrando todo o seu sistema energético. 1, 2, 3, 4, 5. Ou é uma turbinada. Quem é médium de captação e que eu faço esse tipo de técnica, eu sempre pergunto, né, cara? Tá bem? Nossa, melhorei. Então é importante fazer essa técnica. Certinho? Alguma dúvida sobre essa técnica? Não é dúvida, mas é só um pequeno comentário. Você lembra aquela vez, a primeira vez que eu captei o oratório reptiliano, eu tenho essa dificuldade. Isso. Aí você teve que reenergizar durante. Isso, não foi durante a manifestação. Então, assim, às vezes ficar atento que às vezes a entidade que o médium está captando está consumindo a energia dele. Exatamente. E aí há a necessidade de reenergizar durante a captação mesmo. Tanto que aí, geralmente eu pergunto à entidade, eu estou tão cansado, nossa, eu estou esgotado. Aí você vem no pulso do médium, aquilo ali já é um sinal de que ela está drenando a energia do médium. Então eu já vou direto no pulso do médium, então eu vou te revitalizar, vou jogar uma energia. Veja aí, ó, esse fluxo de energia dourada se espalhando por todo o seu sistema sanguíneo. Observa bem que você vai ver, que você vai revitalizar. A hora que termina, e aí, tá melhor? Nossa, bem melhor. Ah, então agora dá pra gente conversar? Agora dá. Simples assim. Certinho? Alguém tem alguma dúvida sobre essa técnica? Mas quando, por exemplo, o médium trabalha só com entidades assim, as entidades dele, para trabalhar mesmo. Aí, Mentores. Isso. Ele também pode sentir essa falta de energia? Não, na verdade não. Por quê? Porque a entidade que está incorporada ali está fornecendo energia o tempo inteiro para o médium. O preto velho, o caboclo, o exu, o erê, ele está fornecendo energia para o médium. Tanto que o médium de incorporação, eu já vi médium de incorporação trabalhar 10 horas incorporadas. 10 horas.
seguidas. Começou 2 horas da tarde no sábado e terminou meia-noite. Era a vovó Maria Conga. E a hora que terminou, a médium estava mais elétrica do que tudo. Ela estava doida. Ela só sentia fome, né? Fome, ela estava doida de fome. Mas ela estava muito elétrica. Então a entidade superior não drena energia. A entidade superior não drena energia do médium. Certo? E ela faz é o contrário. Ela faz é doar e proteger energeticamente o médium. Tá ok? Mais alguma pergunta, gente? Então tá certo. Agradeço a todos pela presença, pela atenção. Muito obrigado a todos. Próxima quarta já é arte cura, né? Ótimo. Gente, próxima quarta-feira, arte cura. Podem vir. Eu sempre oriento aos alunos que venham de roupa clara, tá, gente? Nada de vir de preto. Venham de roupa clara. Tá? Muito obrigado a todos. E até semana que vem. Gratidão.